da surpresinha da apresentação. Hoje eu não estou sozinha aqui, estou com uma convidada especialíssima nessa live, que é quem? Manuca, Manuzinha, né Manuzinha? Hoje a gente vai fazer live juntinhas, eu e ela, Cachinhos Dourados. Ai gente, ela é tímida. Você é tímida, Manuzica? Só um pouquinho. Ela é fofa. Bora, meu povo, vamos entrar nessa live deliciosa de hoje. Oi, Fabi. Ai, gente, adoro fazer a live virada pra vocês, pra gente ficar se falando, pra eu ficar vendo vocês falando comigo, muito mais legal. Embora eu adoro fazer as lives com convidados aqui, que é bem legal também, né não? Porque eu encho vocês de 1000 informações que eu não sou capaz de dar todas, mas eu quero que vocês saibam de tudo, o máximo que puderem saber. E é por isso que eu tô fazendo live toda segunda-feira, uma live sozinha, uma live com convidado, para poder participar, todo mundo, de tudo quanto é assunto relacionado a atendimento com criança e psicoterapia, tá? Mas vão logo sabendo que todo mundo que atende criança vai se aproveitar muito desses conteúdos dessa live, não só psicólogo, tá? Mas outros terapeutas, pedagogos, psicopedagogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, a galera toda que atende criança, inclusive pediatras, tá? Vão amar. Então vamos compartilhando aí com o povo, porque eu quero um monte de gente aqui hoje. Hoje eu quero bombar aqui nessa live. Ai, gente, eu adoro fazer live. Vocês ficam tudo rindo, né? Boa noite, Mila. Põe delícia nisso, né, Fabi? Oi, Lucy. Ai, gente, adoro quando vocês falam comigo. Enfim, hoje a gente vai falar de quê aqui nessa live? A gente vai falar de como avaliar as crianças com os brinquedos no espaço terapêutico. E quando a gente fala de avaliar, minha gente, é no sentido de entender o que está acontecendo com a criança, compreender a estrutura da personalidade da criança, compreender as relações que a criança estabelece com ela mesma, com o mundo que a cerca, tá? E isso é muito importante e a gente vai fazer isso muito bem usando o quê? Os brinquedos, recurso lúdico. Esse é o melhor recurso que a gente tem para conseguir avaliar uma criança de uma forma global, tá? E eu não estou querendo dizer com isso que os testes psicológicos não são bons. Muito pelo contrário. Tem testes que são incríveis, extremamente necessários, principalmente com algumas demandas específicas. Mas, no geral, a gente vai fazer a avaliação da criança mesmo no brincar. É com brinquedos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E vou logo dizendo que tem um mini curso que eu vou fazer domingo que vem, né? Que está uma delícia essa preparação desse mini curso. E é um mini curso online, tá? Pelo Zoom. Vai ficar salvo durante um mês pra galera assistir. Que fala sobre avaliação psicológica de criança na prática. Antes que vocês me perguntem qual é a abordagem que eu vou usar, pelo amor de Deus, tá? Não vou usar abordagem nenhuma. A gente vai falar como avalia a criança na prática sem utilizar testes psicológicos. Então nem venham achar que eu vou falar de teste psicológico aqui, porque eu não vou no curso de avaliação de criança, tá? No mini curso. Não é de teste que a gente vai falar. A gente vai falar de avaliar de outras formas, tá bom? E uma das formas é essa que eu vou falar aqui hoje na mini live, que é brincar, que é brincando, tá? E eu tô fazendo essa mini live justamente para dar um gostinho do que será o mini curso no domingo. Esse é um dos itens dessa mini live que eu vou falar no mini curso domingo. Então é um mini curso completo, tá? Tem um material de apoio maravilhoso, muitas dicas de livros, de artigo,
de brinquedos, de tudo que a gente utiliza de recurso para avaliar a criança. Então tá um mini curso que tá nada de mini, só tem o nome. E quem quiser se inscrever, as inscrições vão até sexta-feira agora. Sábado ninguém consegue se inscrever mais, tá? Por quê, Dani? Se o mini curso é domingo. Porque sábado é o dia que eu tô no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, com toda a galera que se inscreveu, para que a gente vá trocando informações, para que a gente já vá conversando, para já mandar material para todo mundo. Então eu não quero sábado ter que colocar pessoas novas. Vai ser até sexta. Sábado, a gente já, na verdade, esse mini curso começa nesse grupo do WhatsApp, beleza? O valor desse mini curso é R$147 e o link de inscrição tá na minha bio, na minha biografia, tá? É só ir lá e você se inscreve. Aí eu achei os bonecos do Divertidamente no Mercado Livre. Agora eu comprei esses bonecos do Divertidamente. Tem uns 4 anos já. Mas é capaz de você achar ainda lá, tá bom? Ai, ansiosa pelo mini curso, hein, Mai? Você se inscreveu. Eu também tô super mega ansiosa por esse mini curso. Super. Gostou da minha caneca? Oh, do Pequeno Príncipe, gente. Adoro. Comprei na Tokstok. Vou começar a cobrar esse povo que eu tô dizendo as coisas que eu tô comprando, né? Não dá. Fazer merchan aqui não dá, não rola. De graça não rola. Então, gente, vamos embora começar a live. Senão, eu vou falar e não falo da live. Ai, que massa, criar bem, que você vai estar lá. Adoro. Ainda encontra, não é, Van? Então, pois é. Aí, Vanderleia tá dizendo que ainda encontra no Mercado Livre os bonecos de Divertidamente. Então, procurem. Galera, eu quero começar a live falando sobre esse livro, que foi o livro que eu postei hoje, alguns trechos, tá? Muita gente me perguntou, que livro é esse, Dani? Que livro é esse? Ludodiagnóstico, Investigação Clínica através do Brinquedo, da Rosa Maria Lopes Afonso. Eu tirei foto e coloquei lá no Stories. Eu já tinha dado essa dica desse livro aqui no meu feed, tá? Maravilhoso. E quero dar outra dica de livro também, que é esse incrível, que é da Gestalt Terapia, né? O de Luciana Guiar, que eu sou fã e eu falo dela o tempo todo pra vocês, que é a Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática. Esse livro dela é fenomenal. Ainda vou escrever um livro para chegar no chulezinho, mas vou escrever pegada a esse. Sem falar de Gestalt, tá, minha gente? Porque eu não tenho abordagem. Vocês sabem que eu sou a pessoa de abordagem, né? Eu sou de todas as abordagens, sou de todo mundo. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Essa é a minha música para as abordagens, tá, meu povo? Tem nada a ver com a minha vida pessoal. Ai, meu Deus. Não é bom, Fê? Esse livro é maravilhoso. Ai, gente, que bom que vocês têm esses livros, que esses livros são ótimos. Repare, vamos começar falando, tá? Eu fiz um roteirinho aqui, toda trabalhada no roteiro, maravilhoso, para não deixar de escapar nada sobre o tema de hoje, tá? E a gente, o que é que eu quero começar falando? Eu quero começar falando do nosso espaço terapêutico. Que brinquedos a gente traz para o espaço terapêutico? O terapeuta, no caso, né? Muita gente tem isso aqui para a gente ter um espaço ideal. A gente tem que ter trocentos brinquedos. A gente tem que ter uma brinquedoteca, tá? Mas brinquedoteca é uma coisa, espaço terapêutico é outra coisa, completamente diferente, tá, minha gente? A gente não precisa ter todos os brinquedos, a gente só precisa ter alguns brinquedos essenciais e mais nada, até porque muita coisa fica contraproducente para a criança. É muita informação e ela pode, inclusive, ficar confusa com muita informação, tá? Então, a gente não precisa ter todos os brinquedos. Ah, Dani, mas a sua sala é enorme, tem várias coisas que eu vejo. Gente, muita coisa que eu tenho, eu ganho, sabia? Eu nem compro. Mas eu faço sempre uma reciclagem, tô sempre doando. Eu nunca tenho, por exemplo, 2 brinquedos do mesmo modelo. Por exemplo, 50 panelinhas
2 fogões, 50 mesas, 3 casinhas. Não, tá? Eu tenho tipo um de cada função. Porque tem as funções aí dos brinquedos que são bem interessantes, mas eu não vou falar dessas funções aqui na live. Eu vou falar dessas funções no mini curso. Tá? Eu vou falar de outras coisas aqui na live. E aí eu costumo ter os brinquedos que tem a ver com essas funções. Mas embora eu já fiz uma postagem aí no meu feed falando sobre isso. Então vocês pesquisem aí o que vocês acham, tá? Eu vou dar uma geral aqui na minha sala para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó. Eu tô, inclusive, de propósito aqui atrás dos brinquedos, onde eu fico com a criança para atender. Tem um tapetinho aqui, tá vendo? Com as almofadinhas. Aí ali tem umas máscaras, tem a família terapêutica. Ali em cima tem alguns brinquedos também. Tem uma casinha que eu ganhei. Tem os super-heróis mini. Esses mini super-heróis, gente, eu encontrei eles numa loja de sanduíche. Numa loja de sanduíche, é ótimo. Que vem com brinde, aí eu comprei só os pequenininhos, tem um tempão já. Aí tem umas caixinhas que tem as coisas mais não estruturadas ali dentro, tem outras que tem os jogos, alguns jogos ali que eu tenho, eu também não tenho muitos jogos, tá? Eu tenho os basicões, tem inclusive alguns basicões que eu nem tenho. Tenho a Divertidamente, que é meu xodó de pelúcia, tenho aquele negocinho de pescar, de peixe que eu ganhei ele, nem comprei, e achava, inclusive, que nem seria tão terapêutico, mas depois que eu coloquei ele aqui dentro, eu percebi que é muito, e eu vou dizer a vocês daqui a pouco por quê. E assim, o que eu mais primo aqui na minha sala, eu tenho também ali o campinho, a bola, tá vendo? Com a trave, que vai pra qualquer lugar. Mas assim, o que eu mais prezo aqui... tem outro lugar, o outro lado que eu esqueci, tem uma casinha com as coisas dentro, tem um baldinho ali, tem umas coisas de bebê, tem carros, tem uns carros diferentes, mas tudo que eu ganhei, viu, minha gente? Ganhei tudo. E aí tem os livros, que Quinquilhões, que eu sou meio a louca dos livros também, viu? Eu compro muito livro, mas eu tô começando a me ficar uma pessoa mais evoluída espiritualmente, comprando menos livro, porque senão eu gasto meu dinheiro todo com livro infantil. E ali em cima, naquele negocinho amarelo que vocês estão vendo ali, ó, aqui, tá vendo? Aqui são as minhas caixinhas, a louca das caixinhas, tá vendo? Que eu tenho várias, que eu mostrei todas no meu mini curso sobre ferramentas e recursos terapêuticos, são as caixinhas específicas. Enfim, o que é bacana a gente saber em relação aos brinquedos no espaço? Nem todo brinquedo é terapêutico, tá, minha gente? Primeira coisa, não tragam brinquedos para o seu espaço terapêutico que possam quebrar facilmente ou que não possam ser mexidos pela criança no sentido de serem riscados, serem pintados, serem destruídos de alguma forma, tá? Todos os brinquedos que eu tenho aqui podem ser mexidos pelas crianças e destruídos de alguma forma. Então eu não trago brinquedo aqui que eu tenha relação afetiva, por exemplo, o brinquedo que foi do meu filho, brinquedo que eu comprei numa loja, aquela Barbie linda, aquele super-herói maravilhoso, isso não rola aqui dentro, tá? Porque o que tá aqui tá a serviço da criança, não tá a meu serviço. E a criança pode fazer o que quiser com o brinquedo aqui. Dani, ela pode quebrar o brinquedo? Olha só. Eu não vou dizer pra ela, você pode quebrar o brinquedo, tá, amor? Não vou falar isso. Mas se ela quebrar o brinquedo, tá tudo bem. Ela não quebrou porque eu pedi para ela quebrar, nem porque ela veio com a intenção, vou quebrar os brinquedos de Dani. Ela quebrou por alguma questão terapêutica, tá? E isso que rola aqui. Por exemplo, eu tenho um trenzinho aqui que ele é de montar, tá todo plástico, o trilho dele é de montar. Por quê? Eu não tenho aquele trenzinho maravilhoso que anda sozinho, que toca musiquinha, porque isso não é terapêutico. Terapêutico é o trenzinho que pode sair do trilho, é o trenzinho que pode descarrilhar, é o trenzinho que pode virar, é o trenzinho que pode explodir na cabeça da criança, é o trenzinho que pode ser jogado e ele continua intacto, ele não quebrou, tá? Porque é isso que as crianças vão fazer aqui no espaço terapêutico, com o meu trenzinho, tá? Elas não vão ser fofas, na maioria das vezes, com o meu trenzinho, porque elas vêm pra cá para resolver questões que são questões
das demandas delas, né? Que nem sempre são questões fofas, né? As crianças vão vir pra cá, às vezes agressivas, às vezes impulsivas, né? Às vezes com vontade de brincar, de destruir, porque é o único lugar que ela vai encontrar espaço e possibilidade para isso, é aqui dentro. Ela vem para mostrar o que ela sente, tá? E normalmente a criança não pode mostrar o que sente com os seus próprios brinquedos, ou com os brinquedos da escola, ou com os brinquedos do shopping, do parquinho que ela frequenta, da casa do coleguinha, né? Eu não sei na época de vocês se era assim, com as mães de vocês, mas assim, muito comum as mães pegarem aquelas bonecas que dão pra gente, ou os brinquedos maravilhosos que dão pra gente, guardar numa caixa, botar lá em cima, intocável, não pode brincar para não quebrar, não pode brincar para não sujar, não pode brincar para não destruir. Então não pode brincar, né? Gente, não tem nada pior para uma criança do que ter um brinquedo que não pode brincar. Mas que dá? Não dá. Porque brincar é o movimento de elaboração da criança. Vai sim, vai ficar salva, tá? Vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram e vai ficar salva no meu canal do YouTube, Dani Rita Psi, Olhar de Criança. Vai ficar salva lá no YouTube para sempre. Enquanto existir YouTube, estará minha live salva lá. Então assim, gente, os brinquedos existem para serem mexidos. Por exemplo, as Barbies que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar as Barbies que eu tenho aqui. Eu não comprei uma Barbie, também ganhei. Ai, gente, eu sou uma pessoa que eu ganho tanta coisa. Para não dizer que eu não comprei, eu comprei essa, tô mentindo. Comprei essa, que é uma Barbie, aquela Barbie fashionista, que ela é mais gordinha. Que ela é mais gordinha, tem umas perninhas mais grossas, tá vendo? Porque eu gosto de ter figuras humanas aqui, diversas, né? Que representem a humanidade. Não só aquelas coisas esqueléticas louras do olho azul. Aí tem essa que eu ganhei, que já vem com o cabelo pintado, de uma paciente. Eu ganho um brinquedo de pacientes quando eles terminam as terapias. Aí eles dizem, tem uns brinquedos lá em casa que eu quero doar, tia Dani, vou trazer pra você. Tem essa aqui, que é negra, que é muito legal. Então assim, ó, é bom a gente ter figuras humanas diversas, tá? Que traga a ideia da diversidade para que as crianças possam ter contato com isso. E elas podem ser riscadas, pintadas, tomadas banho, tudo isso pode aqui na minha sala, tá? Porque isso é terapêutico, né? Se a criança chegar aqui e não puder pintar uma boneca, um cabelo de uma Barbie de uma tinta, poder fazer uma maquiagem na cara dela com hidrocor, ela não vai, não precisa vir pra cá, né? Vamos combinar. Deixa eu dar uma parada aqui, senão vocês vão perguntar coisas e eu não vou conseguir responder. Tá travando, gente, mas deixa eu contar uma coisa a vocês. Deve ser da internet de vocês, porque aqui tá tudo massa por enquanto. Tá todo mundo me ouvindo, bonitinho? Por favor. A minha ainda dava o brinquedo antes da data, porque é mega ansiosa. Só deixava ficar olhando um bom tempo, quer dizer, fica olhando, né? Venerando o brinquedo. Concordo, Dani. Pra que presentear se não pode brincar, explorar? Pois é. Quanto tempo você levou para montar seu acervo de brinquedos? Olha só, quando eu comecei logo com o espaço terapêutico a atender crianças, eu comprei um acervo de brinquedos de uma amiga minha, terapeuta, que estava desfazendo da sala dela. Então eu comprei já uma quantidade de brinquedos com ela. Tipo, ela tinha os brinquedos base, né? E aí eu comprei esses brinquedos base com ela. E depois a gente vai comprando aos poucos. Vai tendo dinheirinho, vai comprando. As pessoas doam também. Tem muitas amigas que têm filhos, criança, e que estão sempre renovando o brinquedo. Então elas doam pra mim. Elas fazem assim, elas mandam os brinquedos pra mim. Eu olho os brinquedos que ela me deu, que podem ser terapêuticos. Esses eu deixo aqui, os outros eu dou para abrigos, para crianças que precisam, né, de outros lugares. Aí eu faço doação também. Eu também sempre faço doações todo ano aqui. Eu faço uma limpa aqui, né? Então eu tiro alguns brinquedos que não servem mais, que estão muito batidos. Alguns brinquedos que eu comprei ou que eu ganhei, que eu tô percebendo que não é nada producente. Então eu dou, eu faço muito isso todo ano aqui. Mas eu fui comprando aos poucos e, né, não dá pra ser de vez, a não ser que você já tenha dinheiro de vez pra isso. Mas se você não tem, você pega o básico e compra e depois você vai
renovando, comprando outras coisas. Que bom, então tá bom o sinal aí pra vocês, né? Ótimo. Dani, meu paciente trouxe seu brinquedo e queria pintá-lo. E aí, deixa ou não? Trouxe o seu brinquedo. O brinquedo do próprio paciente? Aí eu peço pra ele perguntar pro pai e pra mãe. Né? Fale lá com seu pai e com sua mãe. Pergunte lá se pode pintar o seu brinquedo. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Deles trazerem o deles pra querer estragar aqui dentro, nunca aconteceu. Já aconteceu deles pedirem pra pintar. Oi, mãe, boa noite. Pra pintar e desenhar os brinquedos daqui. Mas os deles mesmos, às vezes eles trazem, me mostram e deixam inclusive separadinho ali, nem brincam. Às vezes eles trouxeram só pra mostrar. Vou falar disso, se eu preparo ou se eu deixo livre. Eu vou falar, tá bom? Deixa eu falar mais um pouquinho disso. Então, o que acontece? Nem todo brinquedo é terapêutico. Por exemplo, um tipo de brinquedo que não é terapêutico é o brinquedo que fala por si só, que tem muita música, que praticamente vem pronto para a criança, né? Aquele brinquedo que a criança não precisa fazer nada, que ela vai ficar passiva olhando para o brinquedo. É um trenzinho de música, todo cheio de coisas, é um boneco que fala coisas, né? Deixa eu ver, um carrinho de controle remoto. Isso não é terapêutico, tá, minha gente? Isso é brinquedo da criança brincar na casa dela, de brincar no playground, de brincar no parque, de brincar na escola, menos no processo terapêutico, tá? O brinquedo que a criança brinca no processo terapêutico é aquele que vai trazer para a criança a ideia de algo que seja terapêutico ou que vai dar a oportunidade para ela transformar aquilo em outras coisas. Por exemplo, o que a Gestalt chama de brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados. O que é um exemplo de um brinquedo estruturado? A família terapêutica, né? As figuras humanas, mesinha com cadeira, geladeira, cozinha, coisa de médico, né? Martelo, carro, o trenzinho. Isso são brinquedos estruturados. O que é isso, Dani? São brinquedos que têm uma estrutura pronta e que dá uma ideia para a criança de que aquilo significa algo, né? A criança traz o significado desse brinquedo, que é um significado social, que é um significado cultural, né? Então a criança que chega aqui e vai brincar na casinha, ela sabe o que uma casa representa. A própria casa, a casa de outra pessoa, né? Então nessa casa tem o quarto, a sala, a cozinha, as pessoas dormem num ambiente, as pessoas comem no outro ambiente. Então ela vai representar ali brincando naquela casinha, basicamente o que ela conhece previamente sobre o que é o que é estar vivendo numa casa. Então esse é um brinquedo estruturado. É um bebê, né? Uma criança, um bebê. Então a criança chega para brincar e pega o bebê, ela sabe o que é um bebê, que um bebê tem que dar mamadeira, que um bebê bota para dormir, que um bebê vai chorar, ué, ué. Ela pega esse brinquedo do médico e ela fala: Tia Dani, senta aqui que eu vou lhe examinar. Então ela tem uma noção, ela tem uma ideia anterior de que aquilo ali que o brinquedo está trazendo como representação tem esse significado, tá? Inclusive, quando a gente faz avaliação de criança pequena, que tem uma hipótese de atraso ou dificuldade no desenvolvimento, e aí não necessariamente o autista, mas qualquer outro tipo de processo de dificuldade no desenvolvimento, um atraso de linguagem, um atraso no desenvolvimento do neurodesenvolvimento, a gente avalia essa criança, principalmente com ela brincando, como a gente primeiro percebe se ela dá a função que esse brinquedo tem, e se ela dá essa função pro brinquedo, tá? Ou ela dá alguma função. Então, por exemplo, ela pega... Deixa eu pegar aqui. Ela pega esse martelo e ela sabe que é para bater. E aí ela começa a bater em algum lugar, né? Ou então ela pega esse martelo e finge que ele é um telefone. Alô, tudo bom? Ela tá dando uma função também. Não é a mesma função que o martelo representa, mas é uma outra função.
E criança que faz isso, que dá uma função diferente ao brinquedo e explora ele de diversas formas, que dá várias possibilidades de função ao brinquedo, são crianças super saudáveis cognitivamente, tá? Então a gente já consegue avaliar se essa criança consegue simbolizar, dar função ao brinquedo ou não. E isso é um critério de avaliação quando a gente pensa na criança pequena que tem alguma hipótese de atraso no desenvolvimento ou no neurodesenvolvimento, tá? Então são crianças que precisam saber brincar. O saber brincar, pelo simples ato da brincadeira, né, já traz uma ideia se a criança tem alguma estrutura saudável ou não. Então, por exemplo, a criança que chega na sala, no espaço terapêutico, e não sabe o que fazer com brinquedo nenhum, né? E pega um, olha, pega o outro, olha, não faz nada com nenhum brinquedo, não desenvolve uma brincadeira com começo, meio e fim, uma história, um faz de conta, né? Alguma coisa, ou pega o brinquedo e utiliza o brinquedo na função que ele tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, Jesus, botei os brinquedos longe, né? De pegar esse pandeiro e querer bater esse pandeiro. Então, a criança que não faz isso é uma criança que está muito comprometida ou na área cognitiva ou na área psíquica mesmo, né? Não necessariamente só na cognitiva. Às vezes a criança tem um cognitivo super bem elaborado, preservado, mas psiquicamente essa criança não está bem, né? Aí o que a gente pensa das crianças com algum transtorno de depressão, alguma coisa assim, elas não brincam. Elas não querem brincar, elas não têm energia para brincar. Elas não têm interesse, motivação para o brincar. Então, já a partir disso aí, a gente já faz uma avaliação. A gente já avalia o quanto essa criança tem disponibilidade para o brincar ou não tem, tá? E isso pode ser por outros fatores também. Aconteceu alguma coisa naquele dia, algum evento estressou e a criança chegou, sem estar a fim de brincar, né? Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela chegava aqui, muitas vezes, pegava uma revistinha para ler, sentava no sofá e dizia, vou ler a revistinha hoje. E ficava a sessão toda lendo a revistinha, tá? Antes que vocês me perguntem, e aí, Dani, o que é que você fez? Eu já vou logo dizendo, né? Eu acolhi essa necessidade dela, disse a ela que eu estava disponível para ela, quando ela quisesse brincar ou conversar comigo. E sentei, peguei uma revistinha também, falei, então enquanto você lê a sua revistinha, eu também vou olhar outra revistinha que assim que você quiser falar comigo, eu tô aqui. Então eu me deixei disponível para ela e deixei ela lendo a revistinha. Então faltava às vezes 5 minutos para acabar, ela dizia, e agora eu quero brincar de tal coisa. E aí eu dizia, agora a gente só tem 5 minutos para brincar de tal coisa, porque você passou toda a sessão na revistinha. Tudo bem? E aí ela dizia, tudo bem. E aí a gente brincava 5 minutos e ela ia embora. Ela fez isso umas 3 vezes, depois ela não fez mais, né? E ela tinha algumas demandas, tipo, ela tinha enurese noturna, ela era extremamente ansiosa, extremamente agitada. E quando aconteceu isso, nas devolutivas que eu tinha com a família, eu soube que ia acontecer alguns eventos estressores na escola com ela naqueles dias. Então ela chegava bastante angustiada e ela só conseguia acalmar a ansiedade dela ficando quietinha no canto dela no sofá e precisava que eu acolhesse isso e desse espaço para isso. Então, respondendo já a uma pergunta aqui, se eu deixo livre, né, o brincar e a brincadeira, eu deixo livre, totalmente livre, tá? Eu dou liberdade para a criança escolher o brinquedo que ela quer brincar, do jeito que ela quer brincar, ela que dá as regras, tá? É a criança que faz isso aqui. Se a criança que eu atendo não tem a liberdade de escolher e dar as regras do brincar, ela não vai conseguir expressar o que ela tá afim e o que ela tá precisando com aquele brincar. E aí eu não tô criticando nem dizendo que tá errado quem trabalha previamente com atividades ou que faz toda uma sugestão de brinquedos ou da forma de brincar da criança. Não estou criticando.
Cada um vai trabalhar terapeuticamente da forma que entende que é melhor, da forma como a abordagem orienta, da forma como acredita, tá? A minha forma de trabalhar dentro do espaço terapêutico com a criança no brincar é deixando ela livre. É assim que deu certo até hoje e assim eu continuarei, tá? Isso que eu estou fazendo está sendo extremamente terapêutico para as crianças que eu estou atendendo. Então, continuarei porque em time que se ganha, a gente não muda jogador. Não é verdade? Sinto que compro muito em jogos, preciso variar mais. Às vezes a gente mesmo invoca com alguns brinquedos. E olhe só, não estranhe se a gente estiver projetando a nossa criança interna com isso, né? Muita gente, inclusive, escolheu atender criança porque se identifica com criança, porque na época que eu era criança, eu queria ter 1000 brinquedos, e agora que eu sou terapeuta e trabalho com criança, eu tenho essa liberdade de comprar os meus brinquedos. Gente, para que tá feio. Bora fazer terapia. Porque assim ninguém vai ser terapêutico com ninguém, com nenhuma criança, tá bom? A gente, quando encontra uma criança aqui no espaço terapêutico, a gente não pode ser outra criança. E esquece o negócio de criança interna, tá? Isso é coisa para outra conversa. Pelo amor de Deus. Aqui dentro do espaço terapêutico, não é a nossa criança interna que tem que brincar com a criança aqui, não. Isso é outro ponto da live. Quem tem que brincar com a criança aqui dentro é o terapeuta. E o terapeuta vai fazer isso com técnica, com fundamentação teórica e com muito profissionalismo. Porque senão a gente vai reiterar aquela ilusão que a maioria dos pais tem de que a gente está aqui só brincando com a criança. E a gente não pode fazer isso, tá? O que a gente faz aqui é utilizar o brincar da criança de forma séria, tá? Trazendo o conteúdo da criança e não nosso. Por isso que a gente não pode colocar aqui brinquedo que rememora a nossa infância, por causa disso. Pode até ser que um aqui ou outro rememore, mas não é por causa disso que a gente vai ter esse brinquedo aqui, tá? Por isso que a gente não pode estar trazendo brinquedo afetivo nosso. Boneca de quando eu era criança, deixa ela na sua casa. Não traz ela para aqui. Porque provavelmente uma criança vai querer estragar ela e você vai correr desesperado e falar, não, minha boneca, não. E aí a sua criança interna vai baixar o espírito aqui no espaço terapêutico e essa terapia dessa criança vai toda por água abaixo. Então, minha gente, vamos melhorar, tá bom? Não dá pra fazer isso, não. O que é que a gente tem que pensar? Quais os brinquedos terapêuticos que eu preciso ter dentro do meu espaço? Eu preciso ter brinquedo que rememore a criança que entra aqui ao que ela vive na vida dela, né? Então, brinquedos que remontem ela à ideia de casa, à ideia de família, à ideia de escola, à ideia de relação social. Ela vai em médico, ela vai em parque, ela vai em circo. Então, eu tenho que ter algumas coisas que rememore isso na criança, para ela chegar aqui e falar, vou brincar com isso, porque isso faz sentido na minha vida, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui mesa, cadeira, comidinha. Pra quê? Comidinha de plástico, tá, meu povo? Aquela criança que tá lá na casa dela vivendo uma história de vida, de dificuldade alimentar, né? De resistência para comer, né? De uma alergia alimentar, uma restrição alimentar. Ela vai chegar aqui e vai vivenciar isso com o quê? Com a comidinha de brinquedo que faz ela pensar sobre isso. Então ela vai brincar sobre aquilo com isso. Se eu não tiver essa comidinha, ela não vai ter como fazer isso de forma clara. Ela pode até fazer de outras formas, mas não de forma clara, tá? E aí isso não significa dizer que eu tenho que ter a casa toda aqui dentro. Eu só preciso pensar nas coisas que mais acontecem, né? As mais na vida de uma criança e colocar aqui umas representaçõezinhas ou outra. Eu não preciso comprar o brinquedo mais caro, mas eu preciso comprar brinquedos de qualidade. E principalmente que sejam difíceis de quebrar, difíceis de se desfazer. Então, assim, muito cuidado com brinquedos que vão se desmontar facilmente, que tem pecinhas muito pequenas, que são muito fragilzinhos, que podem inclusive quebrar e machucar a criança, porque a gente precisa primar pela segurança das crianças dentro do espaço terapêutico.
Então vamos evitar a gente ter mesa de vidro, a gente ter bancos, cadeiras que possam machucar a criança de alguma forma. Copo de vidro dentro do espaço, tudo isso é proibido, tá, gente? A gente não pode esquecer que a nosso espaço terapêutico é para atender criança. E criança exige que tenha alguma coisa diferente. Criança precisa de espaço. O espaço físico é extremamente importante para a criança, para ela explorar o corpo dela, tá? Para ela explorar o espaço de uma forma geral. Inclusive, isso é uma forma de avaliar a criança. O quanto ela explora o espaço, o quanto ela tem de confusão ou não na relação espacial. Tem crianças que espalham os brinquedos pelo chão e vão pisando em cima dos brinquedos, né? Então elas não têm bem a noção visoespacial motora. E isso é outra coisa que a gente avalia com a criança brincando com qualquer brinquedo. Principalmente com os brinquedos que dão para ela a possibilidade dela explorar o corpo dela. Bola, bambolê. Ai, gente, eu sou ótima. O que mais? Elástico, amarelinha. Então eu tenho que ter o mínimo de espaço para atender a criança. Ah, Dani, mas minha sala é pequena, então tira móvel da tua sala. O mínimo de móvel possível, porque o espaço, ele é primordial. Ele tem que prevalecer, tá? Então, ai, Dani, eu quero minha sala linda, eu quero um sofá maravilhoso, eu quero isso, eu quero os meus objetos que eu amo. Esquece de atender criança. Vai atender adulto, então, para fazer uma sala linda, tá? A criança precisa de uma sala que colabore com o processo terapêutico dela e não com o seu ego, tá, gente? Pelo amor. Quais brinquedos você acha básico para iniciar? Eu acho básico para iniciar brinquedos que trazem para a criança ideias afetivas e figuras humanas, tipos de bonecos diferentes. Pode ser a família terapêutica, né? Agora, quando a gente pensa na família terapêutica, a gente, pelo amor de Deus, não pensa só na família nuclear. Não pensa só na família nuclear. Pai, mãe, filho, vó, tá? Porque as famílias são diferentes. E não pensa só de uma cor, tá? Pensa em cores diferentes também, porque as pessoas têm cores diferentes. Isso é importante. Jogos, de uma forma geral, né? Jogos como... Jogos básicos. Uno, baralho, dominó, dama, xadrez. Xadrez é essencial, tá, minha gente? Por quê? A maioria das crianças não sabem jogar xadrez, mas elas querem jogar xadrez. E elas vão jogar do jeito dela, com as regras delas, né? Mas o xadrez dá uma ideia muito legal dos personas. O cavalo, a torre, né? E eles acham aquilo super interessante, porque tem que pensar, tem que formar estratégias. E quando eles não sabem como é que joga o xadrez, é melhor ainda, porque eles têm que inventar. Ai, gente, isso é genial. Eles inventando como é que joga. Eu sei bem umas 10 regras diferentes de xadrez. Né? Porque eu jogo com cada um do jeito que cada um quer jogar. Entende? E aí, normalmente, como eu não sei, eu digo pra eles, eu não sei jogar, você me ensina? E aí eles vão me ensinar, e aí às vezes eles ficam completamente confusos, porque eles também não sabem, e eles têm que ensinar algo que eles não sabem. Gente, isso é genial, dá pra avaliar muita coisa com a criança numa bobagemzinha dessa de jogo de xadrez, tá? Então tenha só o básico, eu tenho que ter o jogo da vida, eu tenho que ter imagem e ação, porque esses jogos são super caros, né? Eu tenho que ter o lince. Não, gente, você não tem que ter. Posso xingar? Não. PQ, PN. Você não tem que ter as coisas, tá? Você precisa ter coisas que você pense assim, isso vai ser terapêutico, isso vai ser legal. A criança vai poder explorar isso de várias formas. E outra coisa que é importantíssimo ter é papel, lápis, borracha, tesoura, cola, massinha de modelar, no mínimo, tá? Porque são coisas não estruturadas, que aí é outra parte do brincar que eu esqueci de falar, eu falei só de estruturada, que a criança vai transformar aquilo em outra coisa. Então deixa eu mostrar aqui a vocês um desenho que se transformou numa boneca. Ai, que coisa linda. Peraí. Ai, gente, espera que eu vou pegar. Espera que eu tenho que vir junto, porque as pessoas, todas as tecnologias sou eu. Ai, meu Deus, esbagacei
todo o desenho da criatura. Aqui. Ai, gente, espera. Isso aqui foi um desenho que se transformou numa boneca. Tá vendo? A pessoa usou a caixa das ideias maravilhosa que eu tenho para fazer isso aqui. Olhe que boneca extraordinária. E esses cabelos, gente? Eu viro a rainha das trevas, total. Essa boneca tava indo pro espaço, tá bom? E ela tem um capacete que é de aquele papel... Como é o nome? Gente, vocês sabem. Eu me esqueci. Maravilhosa, né não? Toda aqui a máquina dela do tempo, que ela vai pro espaço. Isso foi a criança que disse, não foi eu que inventei não, tá bom? Pra não ficar dizendo que eu tô inventando coisa. Isso tudo ela fez com o meu material da Caixa das Ideias. Uhul! Maravilhosa, hein? Milhões de coisinhas aqui dentro. Isso tudo é pra criança criar algo. Então, o que tem dentro da Caixa das Ideias? Coisas não estruturadas. Maravilhoso. Essa Caixa das Ideias vai bombar agora em 2020, viu? Que ela vai ser transformada numa caixa personalizada das ideias. Me aguardem. Vamos lá. Outra coisa que é super importante dizer. Os brinquedos precisam estar... Gente, não é brincadeira não, é 9h15, é? Tu quer dizer que eu tenho 15 minutos de live ainda? Só? Os brinquedos, gente, dá um desespero live. Que tem que acabar em 1 hora. Os brinquedos precisam estar ao alcance das crianças. Super importante. Porque se os brinquedos não tiver alcance das crianças, como é que elas vão poder escolher? Não tem como, né? Então vocês percebem que o meu aqui é um armário super baixinho. As crianças têm acesso a tudo, tá? Dani, mas tem coisa que eu não queria que a criança pegasse nem mostrasse. Mas como é que você vai avaliar a criança se ela não pode pegar em algo? Se ela não pode pegar a massinha na hora que ela quer? Como é que você vai avaliar essa criança assim? Né? Como é que você vai ver? O primeiro brinquedo que a criança escolhe é aquilo que você ofereceu. Como é que você avalia em cima daquilo que você ofereceu? Tá? Então você não pode ser tão restrito com isso. A criança precisa ter espaço. Então a criança às vezes tá o brinquedo num lugar muito alto, ela quer muito pegar, mas ela tem questões nela que não vai pedir para você pegar. Ela vai achar que tá no alto porque não pode, porque é assim que é na casa dela, né? Tá na escola, tá no alto porque não pode pegar. Então ela não vai nem ousar a pedir aquele brinquedo. Então ela poderia até escolher aquele, mas não vai escolher porque você não deixou acessível para ela. Como é que você avalia isso? Difícil, não é não? Então tem que estar acessível a elas. Ai, Jesus, deixa eu ver. Érica Rayane, você pode dar uma dica de brinquedos para trabalhar o medo? Qualquer brinquedo trabalha o medo, tá? Gente, qualquer brinquedo trabalha qualquer demanda. Não existe isso de brinquedo X para a demanda Y, de brinquedo Z para a demanda Z, tá? Não existe. Esse fantoche que eu comecei a live trabalha o medo. Vai depender de que medo é esse. Que criança é essa? Esse medo vem por quê? Esse medo tem base em quê? Né? É um medo de insegurança? É um medo de um trauma? Não existe brinquedo para trabalhar o medo, tá, gente? Existem brinquedos que trabalham demandas diferentes. Então a criança ela pode brincar com esse fantoche e trabalhar o medo dela. Ela pode... Tem criança que tem medo de barulho. Ou ela viveu alguma situação traumática que fez barulho. Se eu fizer isso aqui, ela vai se assustar. Embora não necessariamente trabalhar o medo é fazer a criança sentir medo, né? Mas assim, por isso mesmo que é difícil de dizer qual é o brinquedo que trabalha medo. Não existe isso. Existem brinquedos que a criança vai escolher para trabalhar a demanda dela, que a gente nem sabe se é medo. Às vezes esse medo aí, quem diz é o pai e a mãe lá na entrevista inicial. Mas a demanda da criança não é medo. O medo é o sintoma que ela está tendo. E ela não quer trabalhar esse sintoma não, meu amor. Ela quer continuar com esse medo, porque esse medo preserva ela. Inclusive eu fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, tá? O que a gente precisa trabalhar com a criança é o que está por trás desse medo. E às vezes não tem nada a ver com medo, tá? Às vezes tem a ver com baixa autoestima. Né? Uma criança que não se sente potente. E aí a gente joga Uno com ela, ela perde
e a gente trabalha isso. Ou então a gente joga um, ela ganha e a gente está trabalhando a insegurança dela, a baixa autoestima dela e o medo vai embora. Sacaram que não é assim simples? Amei esse carro, achei ótimo tamanho também, adorei esse carro. Esse carro foi um dos que eu comprei junto com os brinquedos que a profissional vendeu, tá? Então eu não comprei na mão dela, não comprei em uma loja específica. O curso do dia 10, como vai ser transmitido? Vai ser transmitido pelo Zoom, aplicativo Zoom, tá? E fica salvo no link durante um mês. Perfeito, trazendo a representação em seu ambiente onde a criança tem possibilidade de associar o lúdico ao real. Exatamente, Anne, essa é a ideia. Nem no início da sua prática clínica você não preparava nada antecipadamente para a sessão? Não, eu trabalhava com o que eu tinha. Só o que eu tinha, tá? O que eu faço é o seguinte, às vezes depois de um tempo que eu tô com a criança, eu ofereço algumas coisas para ela que eu acho que vão ser úteis para trabalhar a demanda dela. Então, por exemplo, eu acho que é bacana trabalhar com tal recurso terapêutico com ela. Com as cartinhas, com jogos, com algum recurso que eu criei ali no momento. E aí eu posso previamente pensar nesse recurso. Mas em relação a brinquedo, ele fica sempre exposto para a criança, para ela querer brincar ou não, do jeito dela, com o tempo dela. Entende? Eu não preparo previamente. Eu ofereço, eu mostro. As crianças chegam aqui, tá tudo na visão dela, tá tudo pronto para que ela utilize do jeito que ela achar que deve utilizar. Dani, meu paciente adora futebol, toda sessão ele quer jogar bola. Massa! Muitas crianças vão repetir as brincadeiras. Isso é outra coisa importante de dizer, né? E de avaliar aquela criança que está repetindo a brincadeira, aquela criança que repete os brinquedos. O que ela quer me dizer com aquele brincar dela repetido? Isso é uma forma de avaliar com o brinquedo, tá? E aí ele quer jogar bola toda a sessão, esse jogar bola está trazendo para ele alguma representação do que ele precisa trabalhar. E aí a gente precisa trabalhar com isso, né? Então a gente precisa no jogar a bola dele, conversar com ele, traduzir para ele esse jogar. Então uma criança que quer jogar bola às vezes porque é o que ele sabe fazer bem e ele se sente seguro fazendo aquilo. Então ele vai querer jogar bola toda a sessão. E aí você começa a trabalhar outras possibilidades com ele. E a gente começa a trabalhar o próprio jogar bola com ele. Mas você joga bola bem, e você joga bola na escola, né? E aí a gente vai jogando e vai questionando e vai devolvendo. Mas você já percebeu que toda sessão você entra e quer jogar bola, você gosta mesmo de bola. Você às vezes nem olha para outros brinquedos. Você já percebeu? Entende? Então eu não vou cortar a criança da repetição, mas eu vou fazer ela olhar para essa repetição e pensar a respeito disso. Isso é ser terapêutico, isso é avaliar a criança também, tá? Porque a gente vai perceber esse movimento de jogar bola dela toda a sessão. Quer dizer o que com isso? E aí isso tem a ver não só com o jogar bola, mas com o jogar bola para aquela criança específica, tá? Tem que fazer sentido com o contexto de vida dela, com as relações que essa criança traz. E aí eu preciso para a história dessa criança. Cadê meu pai? Gente, Mari Costa Nutri acabou de entrar aqui na live. Amanhã estarei com ela fazendo uma live especialíssima que ela me convidou sobre alergia alimentar. Eita, tanta coisa, hein, Mari? Massa sobre isso, dificuldade alimentar na infância. Então amanhã estarei com Mari. Amanhã de manhã eu já divulgo aí no Stories para vocês participarem também. Vai ser do Instagram dela e do meu. Dani, e quando pequena não suporta perder, chora, desiste de tudo, não quer mais, diz que deseja ir embora. A gente acolhe, gente. Isso é a demanda da criança e a gente tenta entender por que essa criança está nesse movimento, né? Ele quer dizer alguma coisa com isso. Agora, o que é que ele quer dizer? Ele é que sabe. Muitas crianças podem fazer isso de forma parecida, mas cada criança está querendo dizer uma coisa diferente. Então eu vou elaborar, eu vou trabalhar, elaborar não, quem vai elaborar a criança. Eu vou trabalhar isso com a criança para eu tentar entender, compreender a partir dela, da demanda dela, da singularidade dela, o porquê que ele não suporta perder. O que na história dele, da relação dele, faz com que ele não suporte perder. Entende? Então, isso aí não dá para ser geral. Isso aí é específico do caso.
Meu paciente menino adorava brincar de boneca. Na escola sofria muito por brincar de boneca. Isso acontece muito. Inclusive, quero fazer uma live para falar de brinquedos de menina e brinquedos de menino, que isso não existe. Brinquedo é brinquedo, gente. Quem dá essa significação de ser de menino e ser de menina é a cultura, é o social, tá? Não é o brinquedo. Um menino e uma menina pode brincar do que quiser, inclusive de boneca, tá? Só que socialmente, por que as meninas foram estimuladas a brincar de boneca e os meninos estimulados a brincar de carrinho? Já pararam para pensar nisso? Né? O brincar de boneca simboliza o quê? Significa o quê? Significa cuidar de uma criança, cuidar do ambiente familiar, cuidar de outra pessoa. A quem o social traz a competência desse cuidado? As mulheres. E aí ficou boneca sendo brinquedo de menina e carrinho brinquedo de menino. Por quê? Porque o menino é ensinado a gerir a própria vida, dirigir o próprio destino. E aí os carros também, né? E aí ficou brinquedo de menino. Mas vamos combinar que hoje em dia homem e mulher cuidam e homem e mulher dirigem. Então carro e boneca é brinquedo para menino e para menina. E a gente tem obrigação de explicar isso para os pais, para a escola, e seja mais lá quem vier com seus pré-conceitos para dentro do espaço terapêutico. Yara se acabando de rir, já não sei nem mais o que é. Oi, Amélia, gata! Adoro suas perguntas. E quando o paciente leva seu celular para a sessão, ele pode virar um recurso útil para terapia? Total! Basta ele querer, né? Agora a gente tem que ter cuidado para que esse celular não vire só ele como recurso. Pode ter outras possibilidades também, não só o celular. Mas o celular vem muito aqui para o processo terapêutico como recurso, muito, né? Para ele mostrar as questões dele, as coisas dele, as conversas, para mostrar o que eles gostam, youtuber que ele gosta, às vezes para entrar em algum youtuber para que ensina a fazer alguma coisa. Quando eles olham para a caixa da ideia e falam, tô sem ideia, Dani. Deixa eu ver aí o YouTube que ensina a fazer tal coisa, para eu ver como é que faz. E aí a gente liga o celular, às vezes até o meu. E a criança utiliza aquilo para criar alguma coisa, para aprender alguma coisa e criar ali naquela hora. Tá? Isso também é terapêutico, isso também é recurso terapêutico. Corações para vocês também, Martins, Maiara, Psicoinfância, Patrícia Almeida, Morena Psico. Qual brinquedo trabalhar com paciente de 5 anos com transtorno disruptivo da desregulação do humor? Gente, vocês são incríveis. Adoro. Adoro isso. Repare, eu fiquei até sem saber o que eu ia responder agora. Repare, Morena, sua louca. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. A gente usa qualquer brinquedo para trabalhar qualquer demanda. Se imagine, pense aí, não, para tudo. Se existir um brinquedo para cada demanda específica dessa na vida, maravilhosa. Mas eu tô sentindo que você quer uma sugestão de um brinquedo que trabalhe com isso, tá? Eu tô sentindo que é uma sugestão, certo? Mas olha só, para eu dar uma sugestão de brinquedo para você trabalhar com esse paciente, eu preciso conhecer melhor esse paciente. Porque assim, às vezes pode um brinquedo para trabalhar com essa desregulação de humor servir para uma criança e não servir para outra. Porque o brinquedo, ele tem outras representações que não só a função terapêutica. Ok? Então, por exemplo, tem uma criança de 5 anos que vem aqui comigo e ele pega os brinquedos, alguns brinquedos tipo carro e a casa, tá? Que tem uma função afetiva e tal, da relação familiar. E esse carro bate na casa, destrói a casa toda, o carro explode, as pessoas que estão dentro morrem. E ele tá contando pra mim dessa destruição de tudo com esse brinquedo que não necessariamente serviria para isso. Entende? O que talvez serviria para isso seria minha arma, que os pais ficam desesperados com ela. E ele nem mexe na arma. Ele não quer atirar em ninguém. Mas ele quer bater o carro na casa e destruir a casa toda, destruir as pessoas e o carro também ser destruído.
Eu trabalho com livrinhos, eu tenho milhões ali, ó. Milhões de livrinhos. Os livros são ótimos recursos terapêuticos também. E alguns são, inclusive, brinquedos, né? Dani, para o processo de reabilitação neurocognitiva, não demandaria um planejamento prévio no brincar e na escolha dos brinquedos para estimular, ajustar disfuncional? Como você percebe isso? Oi, Cibele, para um processo de reabilitação neurocognitiva, sim, mas não é com isso que eu trabalho. Eu trabalho com psicoterapia infantil, clássica, tá? Então eu vou trabalhar aqui com crianças que têm demandas neuróticas e não que têm demandas neurocognitivas. Com essa criança eu não trabalho e eu não estou falando dela aqui. Eu estou falando da gente usar o brinquedo e o brincar para avaliar a criança de uma forma geral, tá? Pera, ainda que tem alguma coisa que eu quero falar que eu não consegui falar e a live já tá perto de acabar. E eu tô desesperada aqui com isso. Algumas crianças subvertem o jeito da brincadeira. Então, por exemplo, elas transformam uma coisa em outra coisa. Isso é uma forma de avaliar. Eu tô percebendo quanto essa criança traz de questões saudáveis a respeito da criatividade, da autonomia que ela tem. Quando a gente avalia a criança brincando no processo psicoterapêutico, a gente não avalia só ela cognitivamente, tá? A gente avalia ela emocionalmente e psiquicamente. Então tem criança, por exemplo, que vai brincar comigo com cara a cara. Tem uma criança que faz isso comigo e pede pra na hora de escolher os personagens eu fechar os olhos. E aí eu fecho. E o que ela faz? Ela olha o personagem que eu escolhi. Ela sempre pede pra fazer isso depois que eu escolho o personagem. E ela faz isso toda vez que vai brincar comigo. E aí, óbvio que eu já fiz várias devoluções pra ela a respeito disso. Eu faço, mas eu sinalizo o que ela tá fazendo. E questiono, faço essa criança se questionar o porquê tá fazendo isso comigo. O porquê tá fazendo isso com ela mesma. Entende? Isso é uma forma de avaliar a criança brincando. Agora, processo de reabilitação neurocognitiva, avaliação neurocognitiva com testes específicos, aí é outra história que eu conversei sobre isso na live passada com a psicóloga Luciana Caldas, que a gente falou de testes psicológicos e ela é neuropsicóloga. Beleza, amore? E quando você divide a sala com outros profissionais que atendem adultos, aí você leva os seus brinquedos na sua caixa. Eu também atendo uma clínica pediátrica que a sala é pequena, tem maca, não é uma sala adequada para atender criança na psicoterapia. E eu adapto, entende? Levo os meus brinquedos, transformo o ambiente de outra forma. Eu já cheguei a tirar móvel da sala que era mais perigoso, até o dia que eu cansei de atender e fui para um espaço mais adequado, tá, meu povo? Pai, vem cá! A gente vai ter uma live lindona com o Otávio do Pai Vem Cá sobre guarda compartilhada. Tô ansiosérrima, próxima quinta-feira. E ele disse aqui, você acaba de me dar uma ideia massa, eu vou fazer com flor. Ah, que bom! Nem sei qual foi, mas já adorei. Xadrez ainda tem a questão das cores, branco e preto, dominação, vencer, perder, exatamente. Todo jogo que eu trabalho a competição, gente, eu avalio quanto a criança tem estrutura de frustrar-se, de saber perder, de saber ganhar. Olha, deixa eu dizer já uma coisa. Nenhuma criança sabe perder. Isso é da criança. A criança está aprendendo a perder. Aquela criança que perde e fica na dela, a live está acabando, minha gente. Isso não significa dizer que ela sabe perder, não. Tá? Isso só significa dizer que ela tá tendo uma reação daquele jeito, que eu nem sei se é boa, para perdas, tá? Gente, a live tá acabando, que desespero! Beijo! Muito obrigada! Eu vou ler as outras perguntas e tentar responder no Stories. Até segunda.